Boa noite, irmãos. Olha, foi uma viagem vir pregar aqui hoje, viu? Eu fui para São Paulo com o Paulo, a chuva pegou a gente lá, o metrô lotado, trânsito. Tinha a intenção de ir para casa e depois vi, eu falei, Paulo, a gente vai ter que ir direto, descemos aqui em cima da hora. E eu falei, meu sermão está em casa. Repassei aqui o sermão rapidinho para poder pregar. Mas até que foi fácil, irmão. Sabe por quê? Porque esse sermão conversou muito comigo. Sabe aquele sermão que você constrói para pregar, mas quem precisava ouvir em primeira instância é você? Você mesmo, foi isso que aconteceu com esse sermão. Olha só. Todo começo de ano, ou na data próxima ao nosso aniversário, normalmente as pessoas ficam um pouco mais reflexivas, não ficam? E esse final de ano, começo de ano, é um momento que a gente fala muito de gratidão, não é? De, eu quero agradecer pelo ano que passou, eu quero agradecer pelas bênçãos de Deus. E eu me debrucei um tempinho para conversar com Deus e para trazer um sermão para nós sobre esse tema da gratidão. O mundo que nós vivemos hoje implanta em nós ingratidão. E às vezes a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque o mundo implanta em nós insatisfação extrema. O mundo coloca isso desde quando a gente é pequenininho para a gente nunca estar satisfeito. E uma pessoa satisfeita com algo, por algum tempo, já é chamada do quê? Acomodada. Não é? Nos tempos antigos, uma pessoa entrava numa empresa, ela não fazia de tudo para ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro de uma empresa e ficava satisfeita por ser um bom funcionário e não ser demitida e ficar todo esse tempo. Mas no mundo de hoje, a gente é mal visto. Se você fica 5, 10, 15, 20 anos numa única empresa, você é um acomodado, você não procurou nada melhor. Logo, você tinha que estar insatisfeito com aquele trabalho. No mundo de hoje, implanta insatisfeita com o cabelo, que é a característica da família toda, insatisfeita porque não cresceu, insatisfeita porque cresceu demais, porque é magro, porque é gordo. O mundo impõe que a gente tem que ter boa vestimenta, boa roupa, e às vezes o seu valor perante uma sociedade, ou perante um evento, ou perante uma situação, está atribuído se você tem condições de vestir-se bem. E vestir-se bem no sentido de ter bom gosto e no sentido de ter dinheiro para comprar coisa boa. No mundo de hoje, faz você ficar insatisfeito com o seu próprio temperamento, o modo de você agir, o modo como Deus construiu você, porque você tem que ser esperto, você tem que ser ligeiro, você tem que ser o mais rápido. Em outras palavras, você tem que passar a perna em todo mundo e estar sempre sendo o primeiro. O mundo de hoje não faz isso? Você não pode ficar satisfeito com o segundo lugar, nem com o terceiro, nem com a submissão, nem com o bastidor. Você tem que brilhar. E está aí os coaches, né? Com toda aquela teologia de que você é o máximo, de que você é o melhor, de que você é o primeiro. O mundo de hoje faz com que você fique insatisfeito quando você vive o seu luto, quando você vive o seu desemprego, quando você vive a crise no casamento. Você precisa ser feliz a todo tempo e a todo custo. Não é assim? Quem hoje tem paciência de viver uma tempestade no casamento, uma tempestade na criação de filhos, uma tempestade na vida particular? Hoje, por muito pouco, as pessoas se suicidam. Porque não suporta passar um deserto. Quem nunca teve uma crise existencial, quem nunca teve dúvida do que fazer, como fazer, quando fazer? Qual é a mãe que perante um filho rebelde ficou, se prostrou perante Deus e falou assim, Senhor, me dê a luz, o que eu faço com esse menino? Não é assim? Quem nunca passou por um desemprego? E os nossos pais, os nossos avós, que normalmente, se você for lá ouvir, eles passaram situações dificílimas para conquistar uma casa própria, para ter um mínimo de conforto. E os jovens de hoje, e a nossa geração cada vez mais, querem ultrapassar, pular todos os degraus. Eles querem estar aqui de baixo, e daqui de baixo já dá um salto gigantesco que está lá em cima. Porque um jovem de hoje ele não quer entrar como um office boy, um auxiliar de limpeza numa empresa, ele já quer um cargo alto e com bom salário. Não quer pagar o processo, não quer pagar o preço e nem viver o processo.
O mundo de hoje diz que você tem que ter uma casa boa, uma casa bonita, uma casa moderna. Os seus móveis, se está na moda linha branca e você tem os móveis que eram beges, lembra? Você está defasado. Você não tem nem motivo para estar feliz que a sua casa não está de acordo. Aí vem os móveis brancos, que as pessoas desfazem daquilo que ainda está funcionando, mas elas querem se adequar ao que é o point do momento, vai lá e compra todos os móveis para agradar o ego, sem poder, mas a moda passa, e agora como os eletrodomésticos são como? Inox escovado. E os seus são brancos. Planta em nós insatisfação e ingratidão. Se nós formos olhar para a Bíblia, existiram homens e mulheres consagrados a Deus? Existiram homens e mulheres que foram usados por Deus com grande poder? Tem Davi, que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele. Mas engraçado que o Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, quando o profeta foi lá para ungir o novo rei lá na família, tinha irmãos, tinha outros filhos melhores do que Davi? Não tinha uns que era preparado para a guerra, e tinha outro que tinha mais porte, tinha outro que era mais bonito, e tinha outro, e foi passando e nenhum servia. E quando chegou o franzininho, aquele que, perante os olhos de quem estava ao redor, da própria família, do próprio pai, falasse, esse aí, não vou aliás, nem comentou, né? Nem trouxe Davi. Mas era o escolhido. E engraçado que o Davi, segundo o coração de Deus, ele assumiu o trono logo em seguida. Ele foi ungido e já foi alçado rei e já viveu uma vida de bonança sendo rei. Sofreu uma perseguição ferrenha, não sei quantos anos. Pois é. E Pedro? Pedro, em Atos dos Apóstolos, fala que as pessoas ficavam aguardando Pedro passar para que a sombra de Pedro fizesse o quê? Curasse. E aí Pedro morreu bem velhinho, deitado numa cama, bem aconchegado, com um cobertorzinho bem quentinho, dormiu e morreu. Foi assim? Morreu o quê? Crucificado de ponta cabeça. Porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Pois bem, mártires. Quantos mártires a Bíblia tem? Pessoas que escolheram servir a Deus, escolheram o certo, escolheram fazer o que Deus almejava que eles fizessem, dentro da sua pequenice como ser humano, tentaram fazer o melhor. E nem sempre o desfecho deles foram o melhor. E aí entra a questão da gratidão. Porque é fácil a gente abrir a boca para agradecer a Deus por aquilo que agrada o nosso coração. Não é? Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu uma casa, porque o Senhor me deu um carro, porque o Senhor me deu filhos, porque o Senhor me deu marido. Mas a gente não abre a boca para agradecer a Deus até por aquilo que a gente não se satisfaz. Todos os personagens bíblicos, eles tiveram lutas a serem vencidas. Não teve o apóstolo que falou que tinha um espinho na carne? A gente sabe qual que é esse espinho na carne? Nós não sabemos. A ingratidão nasce no coração da gente quando a gente murmura contra Deus sobre o pacote que Ele nos deu. Primeiro de quem nós somos e depois de onde nós estamos inseridos. Tem uma fala na psicologia que fala assim, todo mundo sabe a delícia e os pesares de ser quem você é. Por exemplo, tem características do meu caráter que eu me delicio com eles. Faz bem para mim, me ajuda a viver, me ajuda a ir adiante. Mas tem coisas em mim que só eu sei o peso que eu carrego por ser assim. E com cada um de nós não é diferente. E a ingratidão no coração da gente nasce quando a gente não aceita aquilo que a gente não pode mudar.
Há segredos, há coisas que a gente só vai saber lá na eternidade, porque é assim, porque Deus manteve assim, que é para o nosso próprio bem. E a gente não fala assim, ó, se Deus está no controle, confiemos que em tudo há um propósito. E a gente fala o tempo todo, Deus está no controle, não está? Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. A gente fala. Ai, se a gente ficar desempregado, bate o desespero, não bate? E aí você tem assim, eu vou orar e vou pedir, vou ter resposta de Deus. E passa um mês, e passa 2, e passa 3, e passa 4. E você não quer em nenhum momento ser humilhado, você não quer pedir ajuda para ninguém. Você não quer ter que chegar ao ponto de falar, ó, fulano, está faltando as coisas lá em casa e eu estou precisando de ajuda. Não é humilhante? Você é grato até nesse momento? É fácil ser grato quando está tudo com abundância. Quando está tudo de acordo com o nosso coração. Quando eu penso em gratidão, eu fico pensando naquela mãe, lembra da Penina? E da outra, Ana, que chorava por um filho? Mães, a gente dá a vida por um filho, não dá? Aí eu fico imaginando essa mãe que orou, chorou, pediu, até que conquistou o milagre. Ficou grávida, ela teve um filho. Qual o nome do filho? Samuel. E prometeu a Deus pegar o menino dela, pequenininho ainda, e entregar para Deus, para ele ser criado por outra pessoa. Para outra pessoa conduzir a educação dele. Gente, ela orou tanto, ela pediu tanto. Era um milagre tão grande para ela. E a gratidão que transbordava no coração dessa mulher, num nível dela pegar o filho dela e entregar. Eu estou há 10 anos com meu filho e eu sou grata a Deus pelo meu filho, mas eu fico pensando, meu Deus, se eu tiver que entregar, ai, dói. Que gratidão é essa que excede? Essa gratidão de Ana era uma gratidão verdadeira. Porque eu tenho certeza que não foi confortável para o sentimento de mãe pegar o filho dela tão querido, tão esperado, tão almejado, tão pedido e entregar. Para o coração dela, eu tenho certeza que não foi. Não se iludam, gente, de achar que ela entregou, era isso que eu queria. Mas a gratidão que ela tinha a Deus de ter sido ouvida, de ter sido respondida, de ter sido o milagre dela ter sido alcançada, transbordou, ultrapassou aquilo que ela sentia. Mesmo sendo desagradável. E quem também foi lá entregar o filho, que Deus pediu para ele entregar o filho, chega lá, o filho está subindo o morro, mas pai, não tem nenhum cordeiro aqui para a gente sacrificar, Deus proverá. Você acha que estava agradável para o coração daquele herói da fé? Subir e entregar o filho? A gratidão que ele tinha transbordava o querer do coração dele. Acima de tudo, ele era grato a Deus por quem ele era. E se fosse nos dias de hoje? Seria muito fácil a gente estar murmurando, por que eu, Deus? Tanta gente para você pedir o filho, por que tem que ser o meu? A Ana não podia ter falado a mesma coisa? Falou, não, Deus, orei tanto, pedi tanto, como que o Senhor me dá um filho e agora eu tenho que entregar meu filho lá? Não. Nosso coração é naturalmente ingrato. E eu aprendi, estudando aqui, que gratidão, quando vem de encontro ao que o meu coração quer, não é a gratidão verdadeira. Eu fiquei pensando, sabe uma situação de ingratidão bem atual nos dias de hoje? É, por exemplo, nós estarmos aqui congregando entre irmãos. E você está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você viver momentos maravilhosos, você vir aqui e ver os seus irmãos se reunir para fazer um culto lindo, e você passar momentos bonitos de ver o seu filho aqui na frente, fazendo atividade, e de ter um coral, e de ter um pregador que vem e fala de encontro ao seu coração, de você ter um irmão aqui dentro que te ajuda, de você pedir oração e todo mundo se compadecer da sua oração e todo mundo orar, de você ter um momento da escola sabatina, de estar tudo maravilhoso. Mas,
Se alguém aqui na igreja olhar torto para você, falar alguma coisinha que você não gostou, o pastor não é muito do seu jeito, o ancião novo não foi do seu agrado, o líder de não sei o quê não falou alguma coisa que te agradou, é o suficiente para você ser ingrato, o suficiente para anular tudo de bom que você viveu aqui e falar, eu não vou naquela igreja mais. Está vendo como é fácil a gente ser ingrato? E o mundo tem uma frase que fala assim, ó, você pode acertar 99% das vezes. Basta você errar uma. Que parece que tudo que você fez de bom lá atrás foi cancelado. E nós somos ingratos o suficiente assim com Deus. Porque Deus pode nos abençoar, e pode não, Ele sempre nos abençoa com inúmeras coisas. Mas tem entre nós, e tomara que nós não tenhamos essa fraqueza e não caiamos nisso, basta uma oração não respondida, basta o falecimento de um ente querido. Tem gente que se tranca tão grandemente na ingratidão que morre alguém da família, a pessoa morre junto. Você já conheceu alguém assim, que morreu junto quando alguém morreu da família? Como se não houvesse um Deus, como se a morte daquela pessoa... Depois que aquela pessoa morreu, não tem um Deus sobre ela, não tem um Deus controlando a vida dela, não tem um Deus que ela possa se apegar, não tem um Deus que possa fazer nova todas as coisas. Jó foi testado e aprovado, mas eu fico pensando que nos dias de hoje, inclusive eu me coloco nisso, se eu fosse testada como Jó foi, de ver todos os bens indo embora, todos os filhos... o respeito que ele tinha mediante a comunidade, de ser abandonado por todo mundo, pela doença, a chaga vir, a ponto da própria esposa não querer mais ver aquela situação e desejar a morte dele. Se ele não tivesse gratidão no coração por Deus e reconhecesse que Deus é soberano e que Deus faz e não precisa de nossa aprovação e da nossa... e não precisa dar explicações para nós. Mesmo Jó sendo restituído de tudo, ele ficou mais rico, não ficou 2 vezes mais? E ele não teve outros filhos? Não foram os mesmos, foram outros filhos. Mas se Jó não tivesse gratidão no coração, ele podia passar o resto da vida dele se amargurando, com uma depressão, se queixando contra Deus porque ele teve outros filhos, mas aqueles filhos que ele tinha, ele não teve. Não podia? E nos dias de hoje a gente não vê muito isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, verso 18 ao 25. Romanos, capítulo 7, verso do 18 ao 25, diz assim, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só. As bênçãos de Deus são contínuas. E essas bênçãos chegam até nós através dos canais, que são as pessoas que nos rodeiam. O marido que te faz o bem, que sustenta a casa, que te dá uma palavra de ânimo, é bênção de Deus chegando através dele, porque pela carne dele ele não te faria bem nenhum.
A esposa que está do seu lado, firme, te dando palavra de ânimo, te ajudando no momento difícil, te ajudando a criar filhos, é bênção de Deus fluindo através dela, porque pela carne dela ela não te faria bem nenhum. O irmão da igreja, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação difícil, que você esperou a ajuda de alguém, e exatamente a pessoa que você esperava que te ajudasse, não te ajudou. E quem você menos esperava, chegou mais perto. Vocês já passaram por essa situação? A minha mãe era muito querida. Uma pessoa muito conhecida na cidade. Quando ela teve diagnóstico, e a nossa casa era lotada de gente todo final de semana, porque além de tudo ela cozinhava muito bem, então eram banquetes em casa. Ela adorava cozinhar e ver o povo comendo. A casa da gente era lotada todo domingo. Eu passei a infância toda sem ir para lugar nenhum nos finais de semana, porque o point era lá em casa. Eu não ia para lugar nenhum, era todo mundo ia para a minha casa. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer, a primeiro momento, eu e meu pai pensamos assim, imagina, a gente tem muita gente conhecida, a gente tem muitos amigos, é muita gente frequentando, o povo vai auxiliar a gente. Desapareceu todo mundo. E aí tinha vizinhos que a gente mal falava, pessoas que eram do nosso convívio, que a gente não tinha nenhum encrenca, nenhum atrito, mas eram pessoas distantes do nosso convívio. Sabe aquele vizinho, oi, bom dia, boa tarde, oi, fulano, a pessoa que você vê uma vez no ano, foi quem chegou. E a gente foi vendo pessoas que a gente jamais imaginaria. Eu não sei se eu estou sendo clara em todos os pedaços, mas a minha vontade de dizer hoje, dividir com a igreja, é o quanto a gente precisa ser grato a Deus em toda e qualquer situação. E o mundo hoje, lá fora, principalmente os coaches, que agora a gente está na era dos coaches, tem uma coisa de falar assim, você é maravilhoso, você é perfeito, que você é criação divina, não é para levantar a sua autoestima? Resolve. Porque a autoestima, ao contrário do que o mundo prega, não está vinculado de você colocar uma soberba, um tal do beijinho no ombro, levantar a cabeça e se sentir melhor do que os outros, e você falar assim, o mundo pode estar falando que eu sou horrível, mas eu sou lindo. Não, autoestima é você ter consciência de todos os seus defeitos, do quão miserável você é, o quão feio, o quão isso, o quão aquilo, e ainda assim saber que você tem o seu valor, porque quem diz o seu valor é o teu Criador. Autoestima não é você passar um verniz e fingir que você é perfeito, que você é perfeita, que você é ótimo, que você está acima dos outros. Muito pelo contrário, as pessoas que têm essa necessidade demonstram uma autoestima extremamente fraca. Se o Jó não tivesse autoestima suficiente, você acha que se ele naquela situação perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o respeito perante a comunidade, perdeu a saúde, estava se coçando com um caco de telha, numa situação deplorável, miserável, a ponto da própria esposa não querer ele, de falar assim, morre logo. Onde está a autoestima do ser humano num momento como esse? Por muito menos as pessoas se matam. Autoestima é você saber quem você é, com todas as suas fragilidades, com todas as suas fraquezas, e ser franco consigo mesmo ao ponto. Tem um Deus que tudo pode, tem um Deus que me criou, tem um Deus que me deu propósito, tem um Deus que tem propósitos em cada detalhe da minha vida até o fim. E outra coisa que a gente precisava parar para raciocinar, e isso veio assim de encontro muito a mim. Muito das coisas que a gente murmura e reclama a Deus é exatamente a petição do outro. Já parou para imaginar isso? Enquanto eu reclamo e murmuro contra Deus, contra um filho, tem alguma mulher no canto dessa terra implorando a Deus pela dádiva de ser mãe. Enquanto eu reclamo de todos os defeitos do meu esposo ou da minha esposa, tem alguém no canto dessa terra clamando, jejuando e orando a Deus por uma companhia, por uma companheira, um companheiro. Tem ou não tem?
Enquanto eu reclamo a Deus porque eu sou alta, porque eu sou baixa, tem alguém em algum lugar que queria ter todos os membros em pleno funcionamento. Não importa se baixo ou alto, isso para a pessoa pouco importa. Eu conheço uma moça aqui em Cotia, que ela teve paralisia infantil, quando era criança. Então, um lado dela é todo deformado, ela tem que meio que se arrastar, tem que andar com muleta, ela tem um corpo assim. E aí, no outro pé, tem uma marca de cirurgia. E aí, tinha uma roda de pessoas conversando com ela e falou, fulana, mas a paralisia só dá de um lado, por que você está com o outro lado? Tá, não sei o quê. E aí, ela explicou que, quando criança, ela estava atravessando uma avenida e veio uma bala perdida e acertou bem a perna saudável, bem no meio do pé, e partiu no meio assim. Ela teve que fazer uma cirurgia para juntar. Aí isso acumulado, a paralisia que ela já tinha nascido, aí ficou os dois lados. Isso dificultou mais ainda. Agora, pensa numa pessoa com alegria de viver. Pensa numa pessoa que não reclama, que não está preocupada com procedimento estético, que não está preocupada em fazer um cílio gigante. Pensa numa pessoa feliz com ela mesma, que transborda isso nos outros. A ponto de quando eu a vejo, eu fico assim, meu Deus, com tanta dificuldade, ela tem mais alegria de viver. Eu não vejo ela murmurando, eu não vejo ela reclamando, ela está sempre feliz. E uma vez eu fui conversar sobre isso com ela, ela falou, Ariana, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu lembro do que eu vivi e eu lembro de que Deus me queria nessa terra, porque já era para eu ter morrido no parto. E depois do parto eu tive 1001 complicações e era para eu ter morrido de novo. E depois, quando eu tinha 5 anos, eu levei esse tiro e deu mais 1001 complicações e era para eu ter morrido de novo. E Deus não desistiu de mim. Quem sou eu para eu desistir de mim mesma? Gratidão. Você acha que por livre e espontânea vontade eu que ia querer ter um lado paralisado? Ela ia querer ter esse lado paralisado, mas ela é grata. Mesmo por aquilo que teoricamente não era para ser grata. Ela entende que ela tem um propósito, ela entende que ela é uma criatura e ela entende que tudo colabora para aqueles que servem a Deus. Eu também vou testemunhar para vocês numa empresa que eu trabalhei. Eu tinha uma colega de setor, uma funcionária, que ela era desprovida de beleza. Sabe aquelas pessoas que tem uns defeitinhos feios, assim, que a pessoa é feinha mesmo? E ela também tinha um problema no pé. Ela tinha uma joanete excomunal. Era horrível, Janete. Deformava todos os sapatos, inclusive ela tinha até que mandar fazer um sapato especial. E no rosto, para uma mulher que gosta de ser bonita, gosta de se arrumar, ela não tinha um rosto bonito, ela não era bonita. E nas costas dela o pessoal fazia piada, fazia gracejo, fazia brincadeira. Mas, em compensação, essa moça chegava todos os dias para trabalhar impecavelmente perfumada, impecavelmente arrumada, a roupa dela era sempre bem passadinha, aquele pé dela estava sempre com a unha bem feitinha, o sapato sempre combinando. E uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com ela. E aí eu perguntei, meio assim, sem jeito, né? Tive um jeito, eu falei assim, você não se incomoda com esses apelidos, com as coisas que... Aí ela falou para mim, eu sei que eu sou desprovida de beleza e eu sei que o meu pé é horrível, que tem uma joanete horrorosa, que se eu pudesse escolher, não seria assim. Mas eu fiz um combinado com Deus. Já que é esse o pé que Ele me deu, e o meu pé é com uma joanete horrível, vai ser o pé de joanete mais hidratado, mais bonito e mais bem cuidado que esse Brasil vai ver. Ela falou, eu sei que o meu rosto não é bonito e que eu não sou uma mulher que chama atenção porque eu sou bonita. Eu não tenho isso. Eu não posso lutar contra isso, ela falou. Isso foi Deus que determinou, eu nasci assim, eu não tenho o que fazer contra isso. Mas naquilo que eu posso fazer, ser a pessoa mais educada, mais simpática, mais bem vestida, mais perfumada, eu vou ser. Isso é gratidão. É você aceitar o que você é e fazer o melhor de você com aquilo que Deus te deu. Aceitar as nossas famílias, aceitar as nossas fragilidades, aceitar a nossa condição financeira. E eu não estou falando aqui de você ser acomodado. Eu estou falando de você ser grato. Grato de como você está, para que você possa crescer perante Deus.
para que Deus possa atribuir a você mais e mais bênçãos, porque você já provou para Ele ser grato o suficiente por aquilo que você já tem. Agora, o ingrato. Pode Deus dar o dobro, o triplo. O coração ingrato vai continuar ingrato. Que nós possamos refletir nisso essa noite e essa mensagem, primeiramente para mim e depois para toda a igreja. Depois dessa injeção de ânimo, conta as bênçãos. Fique de pé, vamos contar todas as bênçãos, cantando e pensando: Deus, obrigada. Obrigada pelo trabalho, pela vida, pela saúde, pela beleza ou pela falta dela. Conta as bênçãos, cante, igreja, e no final, cante conosco. As ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passar. Cante, igreja. Conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quando Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo e salva teu fim. Todos juntos. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Senhor Pai amado, nos ensina, Senhor, a sermos gratos. Nos ensina, Senhor, a agradecer dia após dia as Tuas bênçãos, Senhor, sobre nós. Te louvamos, Senhor, te adoramos por quem Tu és, nosso Criador e nosso mantenedor. Pai de toda santidade, santo, 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 que tem tanta misericórdia de nós, Senhor, sabendo que somos pó, que somos fracos, o Senhor nos cuida como a menina dos seus olhos. Nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor, para que o nosso coração seja satisfeito em Ti, que ao olharmos para nós mesmos, a nossa posição social, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, os nossos dons, os nossos talentos,
Que nós saibamos, Senhor, aproveitar cada uma dessas dádivas para Te glorificar, para render louvores a Ti. Faz com que, Senhor, andemos no Teu caminho e que todo o propósito na qual o Senhor nos criou, dentro da nossa individualidade, Senhor, que todo o plano que o Senhor planejou para cada vida aqui presente, para as nossas famílias e para toda a Tua igreja, se cumpra fielmente segundo a Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.